Bom, olá a todos. Chegamos à última aula desse nosso curso avançado de análise de política externa. Muito obrigado por você estar até aqui, por você ter acompanhado, por você ter se inscrito, participado do evento. Agradeço em meu nome, em nome de todos que trabalharam para fazer esse evento da melhor forma possível. Espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo proveitoso mais uma vez. Sempre lembrando que meu objetivo aqui não é ser nenhum dono da verdade ou apresentar algum conhecimento que seja inquestionável, pelo contrário, é compartilhar o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de melhor e, obviamente, estar aberto e fomentando críticas, feedbacks de vocês, porque acho que assim a gente pode trocar informação, trocar conhecimento e crescer cada vez mais como profissionais de uma área tão complexa e tão apaixonante como é a política externa e, obviamente, como grande parte das relações internacionais nos fazem crescer através da troca, através da crítica, através da análise crítica e do pensamento crítico. Acho que isso é o mais importante. Bom, para essa última aula eu separei, na verdade, eu tentei fazer um resumão, um grande resumo sobre os principais pontos que a gente viu até aqui, os principais tópicos que a gente viu até aqui. E muito importante, já nesse início já deixo aqui um aviso fundamental. Não teremos uma avaliação como tivemos nas outras aulas de múltipla escolha com a temática da aula. Teremos uma avaliação um pouco mais densa, porém uma avaliação final, já que já vai ser a avaliação da aula 7, já vai ser a avaliação final. Então não teremos uma avaliação múltipla escolha como vocês viram nas outras aulas. Já teremos a avaliação final. Para isso, alguns pontos que são relevantes. Quando vocês forem lá no sistema, na parte da aula, na parte de avaliação, já tem um recado meu lá explicando algumas regras, dando algumas dicas, etc. Mas eu vou reforçar aqui. Qualquer dúvida, já me manda um e-mail, já pergunta, já tira sua dúvida logo para saber o que pode ser feito da avaliação. Apesar da gente ter estabelecido alguns parâmetros e algumas temáticas importantes, e principalmente o formato dessa avaliação, eu deixei três opções, porque eu julgo que algumas pessoas podem ter mais facilidade em trabalhar de uma certa forma, outras nem tanto, preferem por questão de horário, por questão de disponibilidade, acesso, algum tipo de formato diferente. Acho que o objetivo também é a gente ser dinâmico, a gente ser flexível. Então eu deixei algumas opções, mas essas opções elas não são obrigatórias no sentido de que você pode me perguntar se você tiver alguma ideia. Então, eu já recebi alguns e-mails de pessoas que me questionaram, olha, eu queria fazer minha avaliação final de uma forma diferente da que você colocou no plano de ensino. Pode? Pode, a gente pode conversar e chegar num ponto que seja interessante para os dois lados. De repente você tem um trabalho na sua faculdade que você quer fazer um teste, você quer aprimorar, ou você vai precisar escrever o seu TCC, ou o seu projeto de mestrado, enfim, você quer de alguma forma utilizar isso como um treinamento, como uma espécie de fichamento de algum texto, enfim, alguma coisa que seja interessante para você e que seja interessante também para o nosso curso que aborde as temáticas. Então, se você de repente não se encontrou ali nas opções, achou que você tem uma ideia melhor, me manda um e-mail, fala comigo. De qualquer forma, a plataforma às vezes apresenta alguns problemas técnicos, então eu peço que independente da opção que você escolha, você já me mande o seu contato, o seu e-mail com o seu trabalho já feito, a sua avaliação final já feita, para que eu também possa ter acesso direto com você, contato direto com você, para fazer uma avaliação. Então, caso haja algum problema na plataforma, eu posso já dar essa avaliação de uma forma mais rápida e automática, sem depender tanto
de questões técnicas que podem vir a acontecer, a gente sabe muito bem disso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa última aula desse curso avançado, lembrando que é um grande resumo daquilo que a gente falou ao longo de todas essas outras 6 aulas. Aqui é o nosso resumo de aulas, né? Vamos para a nossa última. Eu vou deixar ponto importante, talvez a única coisa que seja mais inédita assim dessa última aula seja um passo a passo sobre a análise da política externa propriamente dita. Vou colocar aqui algumas dicas, alguns tópicos que eu julgo que são importantes. Eu vou comentar um pouquinho com vocês também coisas que eu acho que são legais, que eu acho que são que podem ser usados na avaliação final e no dia a dia de vocês. Bom, aqui os tópicos que a gente vai abordar, eu separei esses como os principais. Falar um pouquinho da política externa, quem faz política externa, as diferenças do século XX e século XXI, as análises independentes, o Policy Memo, que foi um documento que a gente trabalhou que é bem legal e muito importante, e o estudo futuro, estudo prospectivo em política externa. Bom, aqui temos os atores, né? Estatais, privados e não estatais. Lembrando que as literaturas, a grande maioria delas, colocam os privados e os não estatais numa mesma categoria, como não estatais. Eu faço essa diferenciação para uma explicação por conta de uma estruturação de mercado, interesses, que eu julgo que alguns autores foram muito felizes nessa separação, justamente porque os interesses são diferentes, né? As atuações são diferentes. Então a gente tem os diversos atores que trabalham ou que usam política externa, ou que fazem política externa propriamente dito, do âmbito do governo, dos ministérios, chefes de Estado e secretarias. Muita gente acha que apenas o Poder Executivo faz, e isso perpassa o Poder Executivo, indo até a outros órgãos e organismos do âmbito do Estado, propriamente dito. A gente tem as empresas privadas, institutos, organizações, empresas de comunicação que têm ligação com o mercado, que visam propriamente dito o lucro, né? Visam a sua lucratividade, então também se utilizam de posicionamentos internacionais que são política externa, que têm ligação com ações de política externa para buscar se proteger, buscar apoio do seu próprio governo ou se proteger com relação a uma outra empresa. Então, tudo isso também é uma forma de se fazer ou de se atuar em política externa. E os grupos não estatais, e aí, obviamente, todos que não são ligados ao governo. Então, desde uma personalidade da arte ou da cultura ou da música, um atleta ou um grupo comunitário, uma ONG, tudo isso se inclui em uma atuação de política externa. Então, quando você está vendo uma exposição de uma brasileira fora do país, de certa forma, por mais que não haja uma intenção ali por trás de se fazer um ato de política externa ou se buscar algum tipo de objetivo de política externa, seria apenas uma consequência do trabalho, ou seja, apenas a exposição em si, está sendo feita ali uma política externa ligada ao soft power, né, ligada às questões mais construtivistas, mais culturais, da identidade brasileira, da formação do Estado, da sociedade, da cultura, das pessoas. Isso tudo tem uma ligação direta com a política externa e a gente não pode desmerecer e em nenhum momento entender que isso não seja uma ação de política externa. Então, para relembrar, como a gente já falou na primeira aula, logo, os diversos atores que fazem e se você falar na primeira aula vai ver também que a gente falou o porquê que eles fazem, como eles fazem, as diferentes formas que eles atuam. A gente depois teve uma aula de análise regional sobre o BRIC. Eu não vou entrar nesse resumão sobre a análise regional. Eu recomendo que você, se gosta do tema, estude o tema do BRIC, porque ali tem muita coisa de análise
publicada em documentos, em artigos, em reports, que podem te ajudar na sua avaliação final ou posteriormente no seu trabalho, na sua pesquisa, etc. A gente foi para a aula 3 falando sobre a diferença da política externa no mundo do século XX e do século XXI. E aí a gente tem dois recortes importantes, né? Um mundo em guerra até 1945, a gente tem uma política externa de desconfiança completa, onde você não tem uma estrutura jurídica que causasse uma proteção, ou pelo menos demonstrasse um poderio supranacional. E você tem uma política externa pós-criação da ONU, já com a existência de um grupo dos países ali, membros permanentes do Conselho de Segurança, de maior potência, dos vencedores da guerra, que criaram ou que se estruturaram de uma forma a gerar uma confiança no sistema internacional, e isso promovendo isso através de uma política externa com uma questão jurídica, obviamente, e também criando amarras para evitar a possibilidade de um novo império do mal, ou seja, o que era chamado, aí, entre aspas, claramente, uma nova Alemanha nazista ou uma nova ascensão de um poder unilateral que pudesse provocar o desequilíbrio da paz e da segurança internacional. Então isso aí já é uma diferenciação muito grande no que os estados viam como política externa no mundo. E claramente isso vai se arrastar durante o período da Guerra Fria até a entrada do século XXI, onde apesar de a gente ainda ter um pensamento muito vinculado à estrutura institucional da ONU e dos outros organismos e instituições internacionais, a gente tem um mundo com temáticas que geram cada vez mais interdependência, aumentam o custo do sistema internacional, e tudo isso tem que ser levado em conta quando se pensa a política externa do século XXI, que ela é muito diferente da política externa do século XX, principalmente para os estados potências ou para aqueles que são os que regem que determinam as regras do jogo, as normas do jogo, e aquelas potências emergentes ou as potências que estão em ascensão já desde o final da Guerra Fria até hoje. Aqui a gente falou um pouquinho do custo do sistema internacional, século XX, século XXI, interdependência num grau muito mais elevado, não somente limitado àquela região, àquele grupo de aliados, conexões e grau tecnológico crescente e limitado, inúmeras instituições internacionais, coisa que no século XX praticamente não existia, até a criação da ONU era um número muito incipiente de instituições internacionais, e os temas são muito mais complexos e muito mais interconectados, gerando o que a gente colocou como interconsequência, né? Você tem um fato gerador que está numa localidade do globo e que afeta todos os outros estados a algumas centenas de milhares de quilômetros de distância. Isso tudo gera uma mudança na atuação desse sistema internacional, dessa governança global, desse entendimento de política externa e de atuação de política externa. A gente falou também, um ponto importante hoje, a gente vê principalmente com redes sociais e meios de comunicação, sobre as análises independentes de política externa, né? A gente vê há uma linha muito tênue entre a posição do analista, do cientista e do jornalista, que às vezes é a mesma pessoa, às vezes tem essa formação completa, e a gente às vezes vê ou se pega lendo um artigo de jornal ou de uma coluna de jornal e dá importância a ela de uma pesquisa, de uma análise, quando não é só uma coluna jornalística. E o mesmo acontece com uma análise ou com uma pesquisa. A gente às vezes acha que aquilo ali é uma notícia, o que é para ser noticiado, para ser propagado, e é uma pesquisa, é algo que tem um embasamento científico, tem um objetivo de resposta com fundamentação teórico-científica,
ou é uma análise feita especificamente para um grupo, para uma comunidade, ou para um determinado meio de comunicação, seja ele qual for, e tem um objetivo ali de gerar uma série de novas perguntas acerca de um estudo de um objeto, né? Então é muito importante a gente relembrar essas diferenças e entender qual é a nossa posição enquanto analista e, se for o seu caso, qual é a sua posição enquanto analista e cientista e jornalista, ou dois desses três. Como você se posiciona naquilo que você está escrevendo, publicando, pesquisando e etc. Então é importante que a gente possa saber diferenciar quando lê e diferenciar também quando produz. São dois pontos importantes que a gente viu da diferença dessas áreas, dessas carreiras, que são cada uma no seu espaço, com uma importância ímpar. Aí a gente falou sobre uma ferramenta importante, um documento importante chamado Policy Memo, que na verdade, apesar de ter um nome de memorando político, ele não é só da política, ele pode ser e deve ser utilizado em outras áreas, como é utilizado em outras áreas, como defesa, assessoria, áreas de comunicação direta de uma corporação com seu corpo de alto escalão, sua diretoria. E a gente tem diversos exemplos na aula, tem uma aula só sobre policy memo, só falando sobre esse tipo de documento, muito mais comum na política, muito mais comum na área da política externa, mas uma necessidade cada vez maior de gerar um fluxo de informação, um fluxo de conhecimento situacional para aquele tomador de decisão, para o membro do alto escalão. Então a gente tem aí nesse slide um manuscrito, uma minuta de um texto está disponível do texto de Santiago Dantas, que é um policimemo do próprio Santiago Dantas, chanceler, à época, ao presidente João Goulart, a uma determinada situação sobre a crise dos mísseis de Cuba. Então, é um documento importante, é um documento de muita relevância, que ele pode não só se tornar um documento de trabalho para você, para sua equipe, para você como líder fomentar na sua equipe, ou você prestando esse serviço como consultoria ou como assessoria para alguma liderança ou para algum tomador de decisão, mas também pode servir como um exercício de preparação para um trabalho, para uma análise, para um pensamento, para uma pesquisa. Então, saber elaborar um bom memorando de política pode te dar habilidades muito interessantes no âmbito da pesquisa, no âmbito da análise, não só para quem trabalha exatamente com isso, né? Você sendo um pesquisador, você pode também fazer uso desse documento como parte ou fragmento de um trabalho seu, de uma pesquisa sua. A público-alvo, a gente mencionou isso, né? As lideranças, que não somente na política, mas é um documento que tem seu grau de atuação, seu objetivo de público-alvo bem amplo, é muito mais comum na política, no âmbito da política de Estado, mas que existe e é muito utilizado em grandes corporações, meios de comunicação, grandes instituições, e deve ser cada vez mais fomentado porque promove esse fluxo de informação, né, que a gente falou. Então a gente precisa ter essa comunicação direta porque liga nós, os especialistas, os estudiosos, aqueles que gastam o seu tempo se debruçando em estudar, em buscar compreender determinadas questões de forma mais técnica, mais específica, mais especializada, a informar, a conectar com informações importantes ao tomador de decisão, que geralmente é uma liderança que não tem o mesmo grau de especialização, não tem a mesma quantidade de tempo para se especializar ou para se dedicar a todas as temáticas que precisa, mas tem a responsabilidade de ser a cara, de ser o rosto, de ser
a pessoa responsável por tomar a decisão e por assumir as consequências ou por gerenciar as crises que essas consequências possam vir a gerar. Então, é importante que também esse tomador de decisão esteja rodeado de especialistas competentes e dispostos a compartilhar e a comunicar esse tipo de situação quando necessário. Aqui a gente falou de cenários prospectivos. Lembro mais uma vez que a gente falou de uma maneira muito rasa, muito simples. Tentei falar de uma forma muito mastigada, bem explicativa mesmo de o que são cenários futuros, o que é estudar o futuro, o que é planejar um cenário ou planejar o futuro, através das técnicas de cenários prospectivos e como isso pode ser aplicado à política externa. Principal ponto, lembrar que previsão é diferente de planejamento de cenário. Previsão é o que a gente tem ali vou tentar marcar aqui, é o que a gente tem aqui nesse primeiro quadrinho aqui, né? Que seria como se fosse a previsão do tempo ou a previsão climática, né? Onde você trabalha a partir do que você sabe hoje, com alguma coisa próxima a uma média daquilo que está previsto, né? Então você trabalha a previsão, né? Você faz o planejamento baseado na previsão. Então, se a previsão diz que não vai chover, então você se planeja a não levar um guarda-chuva, ou ao contrário. E aqui na estrutura de planejamento por cenários, você parte de uma realidade que você sabe, levando em conta incertezas, ou seja, fatos, questões, mudanças, decisões que não se sabe o que pode acontecer ou quais combinações podem ocorrer. E a partir daí há todo um estudo, uma metodologia que a gente falou lá na aula, e se elaboram cenários, ou seja, opções do que pode vir a acontecer ou quais são as probabilidades de cada cenário se concretizar na prática. Aqui nesse espaço aqui um diagrama de um autor que eu utilizo para as minhas pesquisas na área de cenários, que explica mais ou menos, né, você utilizar a situação atual, fazer uma visão histórica retrospectiva, entender as tendências, os cenários alternativos e a partir daí você ter a elaboração dos cenários prospectivos. Aqui a aplicação de uma forma muito simples para a política externa. A gente falou aqui do Shell Focus Group e do Euromonitor, que são dois. O grupo da Shell, sem dúvida, na década de 70, se não me engano, grande desbravador dessa temática. Talvez tenha sido aí a principal corporação que revolucionou os estudos, os planejamentos a partir do pensamento futuro. Isso mudou muito a indústria de prospecção e estudo futuro de petróleo. E o Euromonitor, que até hoje recomendo que vocês acessem, tem muitos reportes interessantes sobre não só questões europeias, mas questões mundiais, de estudos de pensamentos prospectivos e atuais também, sobre política internacional em geral. Os ministérios das defesas, os gabinetes de segurança, todos utilizam desse mecanismo, desses estudos, obviamente, como um embasamento ou para dar maior informação, maior tranquilidade, ou aumentar o grau de confiança daqueles que rodeiam os tomadores de decisão para poder elaborar melhor uma política externa ou pelo menos se precaver de uma consequência negativa ou reduzir as chances, enfim. Aqui a gente tem uma matriz também vou colocar aqui a fonte, né, da Skidmore, do livro do Sarnenberg, que é uma matriz que fala sobre a mudança global que ocorreu, ou o que poderia acontecer, na verdade, na mudança global do final da Guerra Fria, né? Então você tem ali um eixo falando sobre a polaridade e um outro falando sobre fragmentação e integração, né? Ou globalização. E ali o que poderia ser o mundo diante
diante do que poderia vir a acontecer, né? Então, uma hegemonia coercitiva, uma rivalidade regional, perdão. Enfim, a gente tem algumas possibilidades. Aqui embaixo um outro diagrama falando sobre cruzamentos de como um cenário nacional e um cenário mundial podem gerar outros cenários, podem gerar outras opções ou podem gerar outras prospecções futuras, e que tudo isso é muito utilizado também em política externa prospectiva. Bom, foi um resumão, como eu falei, tentei ser um pouco rápido até, justamente para que a gente pudesse passar por todos os temas de uma forma bem didática e só para lembrar para vocês o que a gente falou e a gente poder focar nos dois pontos principais dessa última aula. As dicas para análise, vocês estão percebendo aí que a gente já falou sobre isso, se não me engano, na aula 4, essas dicas, e sobre a avaliação final. Bom, dicas que eu deixo para vocês fazerem uma boa análise, e aí vale também para a avaliação final. Sempre ter em mente você decidir, você escolher o seu objeto de estudo e determinar quais são aquilo que você quer alcançar com a sua análise, ou seja, quais são as respostas, quais são as perguntas, na verdade, que você quer partir, que o seu leitor entenda da sua análise. Então, se você vai fazer uma análise sobre política externa do Brasil, não dá para fazer uma análise da política externa do Brasil ao longo de todo o período republicano. Então, você precisa dimensionar isso e determinar o seu recorte histórico, o seu recorte temporal, o seu recorte geográfico. Você precisa fazer um bom estudo do seu objeto, do objeto que você está fazendo a análise, ter uma introdução e um histórico consistentes são importantes para que você explique bem ao seu leitor qual é o seu limite, até onde você está fazendo a análise, o que faz parte da sua análise e o que não faz parte da sua análise. Você ter previamente, antes de você realizar a sua análise, você fazer uma pesquisa para selecionar quais são os pontos importantes, quais são os pontos que são apoiadores, pontos que são secundários, que vão te dar suporte para a sua análise. Está fazendo uma análise sobre um conflito histórico, um conflito militar histórico, por exemplo, Guerra do Vietnã. Você tem os pontos importantes para essa análise e você tem pontos que são secundários para essa análise. Então, como era a política externa dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã? Existem pontos que são importantes e pontos que vão apoiar essas decisões. Fatos, posicionamentos, falas de membros do executivo, do Estado, de militares, de jornalistas, coisas que vão apenas te dar mais informação e vão te ajudar a não sair do seu prumo, do seu norte. Uma técnica, e aí existem várias técnicas, mas a técnica que eu acho que ela é mais eficiente quando você faz uma análise é que você apresente visões conflitantes, ou seja, apresente a que a gente chama de tese e antítese, né? Você apresenta a visão que você acredita e apresenta aquela visão que é conflitante, que é exatamente o contrário, de uma forma muito mais equilibrada possível, né? Isso demonstra uma maturidade na hora de você escrever, uma maturidade do analista, de que ele não está tentando impor a sua visão e impor aquilo que ele acredita ao seu leitor, e que ele está apenas sugerindo que existem opções ou visões diferentes da que ele está escrevendo e que ele entende que a dele é a correta ou é a mais agradável, mas que não é a única e que não é uma imposição. Isso demonstra uma maturidade e demonstra uma capacidade de você entender e você explorar melhor a conjuntura que você está analisando, o seu objeto que você está analisando, para o seu leitor fazer uma compreensão e tirar uma conclusão acerca ou em cima da sua própria análise. Ter sempre o cuidado de você externar suas opiniões, então, diferente de outras
modalidades de escrita, uma análise ela é autoral, ela não deve ser, pelo menos, um debate entre autores ou uma utilização extensa de citações. Deve ser o máximo de autoral possível, ter o máximo das suas próprias opiniões, dos seus próprios pensamentos. Você se posicionar dentro dessas visões que você vai apresentar e explicar e justificar o porquê que você entende que essa análise segue de uma forma, segue de uma visão, ou você defende aquela visão, e também tentar justificar também a antítese, aquela tese que é contrária à sua. Se houver questões levantadas sobre esse objeto, você tentar responder de uma forma não muito extensa, lembrando que uma análise, apesar de poder ser extensa, o objetivo dela não é ser tão extensa. Então, tentar responder, na medida possível, questões que possam ser levantadas sobre essa análise, lembrando que você não está fazendo uma pesquisa científica, então você não tem a necessidade de buscar na teoria ou nos autores uma fundamentação teórica e científica para essas questões. E, obviamente, o que a gente já mencionou aqui, a sua conclusão tem que ser sempre opinativa, sempre autoral, primária. Você não precisa inventar nenhum termo, não precisa inventar nada de novo, mas também tentar utilizar aquilo que você tem como conhecimento para a sua análise. E uma informação muito importante, uma dica muito importante. Eu gosto e eu tenho essa minha visão por conta de vários mestres e doutores que eu tive como professores e mentores ao longo da minha vida e continuo tendo, que me ensinaram, ou pelo menos me mostraram essa forma de ver, e que eu acho que é uma forma muito benéfica, muito propícia. Apesar de você achar que, ou às vezes a academia, ou enfim, cada setor ou cada área da vida tem a sua determinada regra. Entender que você precisa ter 10 anos de experiência, você precisa ter o diploma A ou B para você falar sobre um assunto. Eu não concordo com isso. Eu acho, e como muitos me ensinaram, que todos têm algo de muito bom a contribuir, todos têm opiniões muito boas a contribuir. Então, se você está no primeiro período da faculdade, ou se você é PhD, as suas informações são relevantes iguais. Talvez o grau de quantidade de informação ou de profundidade daquilo que vai ser apresentado, há uma diferença. Mas às vezes a visão de alguém que está no primeiro período, ou de que está ainda estudando para entrar numa universidade, é tão relevante, ou tem alguma coisa de tão importante ali, de um ponto que não foi percebido, que entra muito no que a gente falou nas aulas de cenários, né? É uma incerteza ali, uma visão tão própria, tão específica, que passou desapercebido pelos olhares mais especializados que existem. Então, quando você for fazer sua análise, não fica receoso de repente, mas eu estou começando, eu não vou fazer, eu não vou escrever, eu não vou dar minha opinião. Então, tenta sempre, até porque é um exercício para você aprimorar, para você errar, para você ser corrigido, para você ir aprendendo. Então, tenha em mente isso. Fomente muito o feedback, peça muito feedback, peça opinião, peça a crítica das pessoas. Lembre-se que você não vai agradar todo mundo, você não vai fazer todo mundo concordar com o que você escreve, concordar com o que você pensa. Então, tenha sempre respeito e sempre promova essa opinião do outro como uma forma de você aprimorar aquilo que você escreveu, aquilo que você pensa. Então, sempre tente fomentar isso e sempre tente respeitar também as visões, as opiniões contrárias à sua. Beleza? E aí, para a nossa análise, para a nossa avaliação final, na verdade, eu deixei as opções separadas no sistema, também está no plano de ensino. Vocês podem fazer uma análise de política externa histórica, uma análise de política externa presente, de algum fato mais presente, ou uma análise prospectiva. Ou vocês podem escolher fazer
um trabalho um pouco mais de campo, de repente você já tem contato, ou seja, do seu dia a dia. Pode fazer uma entrevista, ou pode ser transcrita, não precisa ser gravada, pode ser gravada, enfim, se a pessoa permitir, se você tiver condições de fazer, mas pode ser só você mandar as perguntas para aquela pessoa, a pessoa responder, mas que seja alguém que tenha alguma ligação com a política externa. Pode ser da prefeitura, pode ser da Câmara de Comércio, pode ser de uma empresa, pode ser algum ex-diplomata, enfim, alguém que tenha alguma experiência que você possa fazer uma entrevista com algumas perguntas importantes, que você julgue importante, que você julgue interessante sobre a política externa em geral ou sobre um tema que você escolha. Ou você pode fazer os policy memos, que são os 3 policy memos. Eu entendo que seria um para um ator estatal, um para um ator privado e um para um ator não estatal. Um policy memo para cada um, você pode escolher o ator que você determinar, pode ser para o presidente, para uma determinada empresa ou para um meio de comunicação, para um artista, enfim. Você pode escolher, desde que respeite as regras lá que estão na aula de Policy Memo, tá? E que são sempre trabalhos curtos, tá? Então, assim, no máximo aí, se você for fazer os 3 Policy Memos e se você for fazer, ou se você for fazer a entrevista ou a análise ou um outro trabalho, nada mais do que 7, 8 laudas, no máximo, assim, até menos, uma coisa de tiro curto mesmo, uma coisa mais objetiva, até porque eu sei que o tempo de cada um aí é escasso, é limitado, então não quero também prejudicar ninguém quanto a essa questão. Quero realmente que seja um trabalho que seja possível verificar o estudo e o conhecimento de vocês perante as aulas, a literatura, e também que vocês possam aproveitar esse trabalho como uma forma de uma preparação, um estudo, um teste, enfim, uma forma de exercício realmente para alguma coisa que vocês possam fazer na vida acadêmica ou na vida profissional de vocês. E aí, de novo, vou lembrar e vou ser enfático nisso. Entre em contato comigo por e-mail, porque pode ser que aconteça algum problema na plataforma, e aí é legal que você tenha um contato comigo já, para que eu possa avaliar e de repente te direcionar. Não tenha receio de entrar em contato comigo antes de fazer a sua avaliação. Recomendo que você faça isso, porque você pode vir com uma ideia, como eu já recebi alguns e-mails, de uma ideia assim: olha, professor, eu estou precisando fazer um trabalho na faculdade e talvez esse policy mesmo aqui eu possa usar como uma ferramenta de melhorar esse meu trabalho, ou eu tenho um TCC para fazer, um pré-projeto, eu posso usar como uma forma de preparação ou de fichamento de um texto. De repente você tem um texto que tem que fichar e você pode transformar esse fichamento numa análise. Então, manda um e-mail para mim e me pergunta, porque a gente pode chegar num ponto comum que seja bom para você e seja interessante para o curso, seja interessante para a gente avaliar. Então, aqui não tem nada inflexível, estou super aberto a ideias, a sugestões que vocês queiram dar sobre a avaliação final, tá? Bom, mais uma vez, meu muito obrigado pela participação, dessa vez me despedindo do curso como um todo, né, do evento. Agradeço pela participação em meu nome, em nome da organização. Quero dizer que foi uma oportunidade muito boa, foi algo realmente novo para mim, e espero que tenha sido proveitoso para vocês, quanto foi para mim também. Deixo aqui mais uma vez meus contatos, agora um pouquinho mais, de uma forma mais descontraída. Deixo aqui meu LinkedIn, meu Instagram, tem um sitezinho novo aí que a gente está preparando, tem alguns projetos que a gente está elaborando aí com algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Se você curtiu, se você gostou, você tem crítica, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser me corrigir em alguma coisa, fica super à vontade. Então aí os canais de comunicação, você pode falar comigo numa boa. Se você acha que
tem alguma proposta, algum projeto para trabalhar, ou você quer se juntar, acha que existe um ponto de conexão dos pensamentos, enfim, de alguma forma também entre em contato, vai ser uma honra, um prazer enorme trocar conhecimento, aprimorar e quem sabe desenvolver alguma coisa juntos. Eu acho que esse é o grande objetivo do Conde também, não só dar conhecimento, mas promover um networking, promover o conhecimento entre as pessoas, é, quem é mais graduado com quem é menos graduado, isso não existe uma diferença, é apenas uma questão de escolha de vida, tempo de vida, diploma, etc. Acho que todo mundo é aluno e todo mundo é professor ao mesmo tempo. E eu acho que é assim que a gente consegue mudar um pouquinho os pensamentos educacionais que a gente vem percebendo ao longo do tempo no nosso país. Eu acho que esse é o grande objetivo de um evento como esse. E deixo aqui o meu muito obrigado a vocês todos pela paciência, por me ouvir falar. De repente, não foi tão agradável me ouvir falar por tanto tempo, mas espero que o conteúdo pelo menos tenha sido proveitoso. Lembrando que, mais uma vez, eu não estou buscando ser nenhum tipo de dono da verdade, eu apenas compartilhei aquilo que eu tenho de melhor e da melhor forma possível. Se de repente não ficou claro, se de repente você não concorda, fica à vontade, manda um e-mail, fala comigo, vou ter o maior prazer em conversar, em explicar ou em rever alguma coisa e vai ser um prazer, uma honra enorme conhecer um pouco mais de cada um que se inscreveu e que está se dedicando nesse tempo para fazer o curso. Tá bom? Então deixo meu muito obrigado. Lembrando a vocês que relações internacionais é uma área apaixonante, é uma área que é muito complexa e que muita gente não compreende ainda no Brasil. Então, nós, profissionais já formados, contamos com vocês que talvez ainda não se formaram ou que são de outras áreas e gostam, são entusiastas do tema das relações internacionais, para divulgarem, para defenderem essa bandeira aí da nossa carreira, da nossa área. É uma área de pensamento muito legal, uma área de pensamento muito holística e que eu acho que bastante interessante para muita gente, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos nesse curso, espero que vocês tenham gostado, espero que mais para frente a gente possa criar outros cursos, outras oportunidades e no próximo Cone a gente esteja junto novamente com mais outras temáticas, mais outros cursos, outras palestras, tá bom? Deixa aí meus contatos, meu muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, tchau, tchau.